É óbvio que ninguém vai vir a público para dizer, olha, a situação do Wallace foi um grande equívoco, não estamos conseguindo reaproveitar o atleta, esse dinheiro dificilmente vai ser recuperado. Fala, Nação Azul! Hoje vamos falar de um dos assuntos mais comentados nos bastidores da Toca da Raposa, o futuro do volante Wallace. Será que ele vai continuar no Cruzeiro ou o destino do jogador pode ser longe de Belo Horizonte em 2026? Vem comigo que eu vou te contar tudo! Wallace chegou ao Cruzeiro em junho de 2024, vindo da Udinese, por um valor altíssimo, cerca de 6 milhões de euros, podendo chegar a 8 milhões com bônus, um investimento de quase 40 milhões de reais. Contrato longo até 2028, status de contratação de peso e muita expectativa da torcida. Mas será que deu certo? Até agora, a verdade é que o Wallace não conseguiu se firmar. Ele tem 34 partidas com a camisa celeste, um gol marcado e 1.633 minutos em campo. Só que nos últimos meses, praticamente sumiu da equipe. Jogou apenas um dos últimos 11 jogos. E isso ligou o sinal de alerta na diretoria e no torcedor. O curioso é que o Wallace recebeu sondagens do exterior. Times como Getafe, Girona da Espanha e até um clube italiano demonstraram interesse. Ele poderia ter feito as malas e voltado para a Europa, mas recusou todas as propostas. Por quê? Porque quer ficar, reconquistar espaço e mostrar que ainda pode ser importante no Cruzeiro. Mas, segundo informações do Jorge Nicola, o Cruzeiro não pensa da mesma forma. Internamente, a diretoria já considera emprestar o jogador em 2026. Isso mesmo, a ideia seria dar rodagem, quem sabe recuperar o futebol do volante e depois vender para tentar minimizar o prejuízo. E por que prejuízo? Porque até agora o retorno do investimento foi muito abaixo do esperado. Aliás, Nicola foi direto. Cruzeiro não vai admitir publicamente, mas adoraria vender o Wallace para recuperar parte do dinheiro investido. Como isso é muito difícil agora, um empréstimo é o cenário mais provável. E vale lembrar, houve até proposta do Grêmio por empréstimo, mas o Cruzeiro recusou, porque na época queria vender em definitivo. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre o Cruzeiro. E óbvio que o principal assunto entre os reforços que não deram certo no Cruzeiro é Gabigol. O cara que chegou para ser protagonista, dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro, mas há outra situação que incomoda bastante, o caso Wallace. Volante comprado por 8 milhões de euros, investimento pesadíssimo, de alguém que estava entre os maiores ladrões de bola do futebol europeu, mesmo jogando num campeonato italiano marcado muito pela tática e pela fase defensiva. Pois bem, o Wallace hoje tem sido bem menos utilizado e aproveitado do que o próprio Gabigol, você não concorda? Então dá uma olhada nesse número dos últimos 11 jogos em que ele foi relacionado para o banco de reservas, só esteve em campo em um único jogo. Foi contra o Mirassol quando ele foi titular e saiu com 71 minutos de jogo. Nos outros 10 jogos, o Wallace foi para o banco de reservas e acabou não sendo aproveitado, o que causa bastante preocupação nos dirigentes do Cruzeiro. É óbvio que ninguém vai vir a público para dizer, olha, a situação do Wallace foi um grande equívoco, não estamos conseguindo reaproveitar o atleta, esse dinheiro dificilmente vai ser recuperado, enfim, essas declarações elas acontecem sempre de maneira fora dos microfones. Porque diante dos microfones, se você fizer uma declaração como essa, você está expondo o jogador. Mas a grande realidade é que a maior preocupação hoje do Cruzeiro entre os atletas contratados é justamente sobre a situação do Wallace, que até teve sondagens durante a janela que recentemente terminou, mas ele não se interessou por nenhuma delas. Houve uma consulta do Getafe, houve uma consulta do Girona e uma consulta do futebol italiano. As possibilidades foram descartadas pelo próprio jogador. O Cruzeiro não vai admitir, mas adoraria vender o Wallace para recuperar o investimento feito. Nesse contexto em que o Wallace praticamente não entra em campo, o máximo que o Cruzeiro conseguiria era emprestá-lo, imaginando que ele pudesse se recuperar para depois ser vendido. Wallace nasceu no dia 4 de abril de 1995, na cidade de Salvador, Bahia.
Hoje, ele tem 30 anos e atua como volante, sendo um jogador com características mais defensivas, conhecido pela força física, bom poder de marcação e excelente desarme, além da experiência internacional. Ele foi revelado pelo Grêmio, onde começou a sua trajetória no futebol profissional. No tricolor gaúcho, o Wallace se destacou rapidamente, conquistou a Copa do Brasil em 2016 e ganhou espaço até chegar à seleção brasileira. Inclusive, fez parte do elenco que conquistou o ouro olímpico nos Jogos do Rio, em 2016, um título histórico para o futebol brasileiro. Depois de brilhar no Grêmio, Wallace foi para a Europa, onde teve passagens pelo Hamburgo e pelo Hannover, na Alemanha. Em seguida, se transferiu para a Udinese, da Itália, onde se firmou como titular e chegou a ser capitão da equipe, disputando mais de 165 partidas. Em 2024, Wallace retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro, sendo contratado como um reforço de peso na era Pedro Lourenço. A negociação custou cerca de 6 milhões de euros, podendo chegar a 8 milhões com bônus, um investimento de quase 40 milhões de reais. Contrato longo, até 2028, status de contratação de peso e muita expectativa da torcida. Mas, com o tempo, perdeu espaço na equipe e hoje briga para recuperar seu lugar no time de Leonardo Jardim. Resumindo, Wallace é um jogador de nível europeu, com experiência, títulos importantes na carreira e passagem pela seleção brasileira. Agora, o grande desafio é voltar a ser protagonista no Cruzeiro e ajudar o time nos objetivos da temporada. Agora, fica a pergunta para você, torcedor. O Wallace deve ficar para tentar dar a volta por cima ou tá na hora de liberar o jogador, seja por venda ou empréstimo? Será que ele ainda pode ser peça-chave no projeto do Cruzeiro? Ou melhor abrir espaço para outros nomes que chegaram, como Rian Guilherme? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com os amigos da Nação Azul, porque aqui a gente sempre traz os bastidores quentes da Toca.